Ok, gravando? Então vamos lá, gravando. Boa tarde, meus amados irmãos e irmãs teosofistas. Boa tarde para os meus amados irmãos e irmãs de outras ordens que acompanham o meu canal também. Boa tarde para você, meu irmão e minha irmã, que é de cunho religioso, ou seja, que frequenta uma igreja e acompanha o meu canal para entender os milagres, os fenômenos, todas essas coisas que você vê manifesta na sua fé e que você sabe que tem explicação sim. Boa tarde para você, cientista, que estuda esses fenômenos em institutos exatamente para poder provar se realmente eles existem ou não. Boa tarde para você, meu irmão e minha irmã, que é curioso, que é uma pessoa que é um futuro ocultista e que só estava procurando por uma oportunidade, por um material de confiabilidade para conseguir estudar. Assim como eu, vocês todos são apaixonados por um assunto que eu amo desde pequeno, que é o ocultismo. Então, muito boa tarde para vocês todos e sejam bem-vindos a esse canal, a este tema, ao meu escritório. Para mim é um prazer ter todos vocês aqui. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Tarsis Braga, eu faço parte de algumas ordens iniciáticas há bastante tempo. Trabalhei em diversos cargos sacerdotais de várias religiões por muito tempo também. Tenho essa bagagem. Estou estudando, eu faço um curso que são 8 anos de estudo de uma religião que é bastante polêmica, porém expressiva aqui no Brasil. Eu estou no 4º ano. Faço parte de 2 institutos de parapsicologia, ou seja, estudo pra caramba esses fenômenos de perto, fora dos pontos de vistas iniciáticos ou religiosos, e atualmente eu entrei para uma faculdade disso. Eu estou adquirindo formação superior nisso, para que eu possa realmente trabalhar com isso. Então esse sou eu, Tarsis Braga. Para você que não me conhece, bem-vindo ao canal. Não se esquece de se inscrever, de deixar o seu like nesse vídeo, sabe, de comentar o que você achou sobre o assunto, comentar sempre que você levar para casa esses assuntos e tiver uma melhora na sua vida, conseguir resolver alguma coisa. Eu fico muito feliz quando isso acontece, de compartilhar para outras pessoas, para que conheçam esse material. E se quiser me seguir, me acompanhar de forma mais estreita, entrar no Instagram, @TarcisNeflin, com PH e M no final. E para você, meu irmão e minha irmã, que já assiste meus vídeos há um bom tempo, que ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Essa fraternidade que eu formei é nossa, não deixa de fazer parte. Para você, meu irmão ou irmã, que não deixou seus likes no vídeo que assistiu, deixa. Gostei do material que o irmão postou, tive essas melhoras em casa, volta lá naquele vídeo. Eu sei que às vezes a gente está empolgado, assiste e não deixa, volta lá, coloca o like para mim, entende? Coloca seu comentário sobre como está sendo para você usar esses conhecimentos na prática, compartilha, porque você já me conhece, sabe? Você sabe que a sua indicação é o mesmo funcionamento de um apadrinhamento de ordem iniciática, é para trazer boas pessoas, pessoas que vão levar a sério, iguais a você e eu, pessoas que gostam de estudar, que gostam de praticar nas suas casas. Então não deixem de fazer isto. Gente, acabei de voltar de um recesso e, puxando o fio de prata da meada, eu estou trabalhando com um dos meus temas mais extensos, que é o hexagrama de Aaron. Ele está um pouco distante de acabar. E eu estou exatamente na 6ª parte do 4º ponto de sabedoria, do 4º ponto de conhecimento desse vídeo.
entende? E como eu passei esse um mês sem gravar, eu recomendo para todos aqueles que não assistiram os vídeos anteriores darem uma confirmada, porque já tem muita coisa sobre o tema rolando, que quem está acompanhando já consegue entender melhor as aulas. No fio de prata da meada que eu posso oferecer para vocês é que os últimos vídeos eu estava falando sobre a abjuração e sobre quem eram os novos abjuradores depois da Igreja Católica, e eu inicio hoje um assunto que é importante, né? Que é exatamente a abjuração na atualidade, quem pratica a abjuração nos dias de hoje. Então, sem mais delongas, como eu disse nos vídeos anteriores, a abjuração é praticada ainda nos dias de hoje, né? Inclusive dentro das religiões, né? E poucas pessoas sabem disso. Então hoje eu vou revelar sobre os lugares onde essa prática muito importante sobrevive, né, entre os que praticam. Ou seja, gente, muita gente não sabe que a abjuração, da forma como ela foi concebida, é praticada dentro de religiões que estão abertas para o público esse tempo todo. As pessoas não sabem disso. Às vezes as pessoas acreditam que a abjuração é uma prática que só os ocultistas têm acesso, mas olha, que ela existe aí nas religiões abertas e vocês não sabem. Então hoje eu vou descrever sobre isto, né? E vou falar sobre a primeira dessas religiões, sobre o primeiro desses lugares onde a abjuração sobrevive, que é a Igreja Católica, mãe da prática da abjuração, né? Então é fundamental entender que a religião católica, como a religião católica funciona, né? Pois como representante bastante antiga da fé mundial, muitos mitos cercam a sua existência. Então, assim, muita gente hoje, né, vê a Igreja Católica ainda presente, a fé católica ainda presente mundialmente, né, e tem consigo uma série de informações, uma série de mitos sobre ela. É normal, porque a fé católica ela é muito antiga. Eu quero lembrar vocês que ela existe há quase 2000 anos. Quero lembrar vocês que ela já foi a fé considerada como mundial entre os povos civilizados há muito tempo. Então, assim, nesses 2000 anos deu tempo de acumular muitas histórias, muitos mitos, muita coisa. Porém, hoje, nos nossos dias, ainda tem pessoas, e muitas vezes, que se dizem católicos e não sabem como a Igreja Católica funciona. Vocês acreditam nisso? Então eu vou provar por A mais B para vocês agora que isso ainda acontece, e faço questão de, nesse vídeo, fazer com que os meus inscritos e que toda pessoa que assista esse vídeo consiga se orientar, consiga saber de vez como a fé católica funciona, para poder praticar corretamente, para poder falar corretamente quando falar em público sobre ela, caso não seja um praticante, para ficar uma coisa coberta pela verdade. Beleza, gente? Então, né, nós temos aqui que a religião católica ela se divide em dois tipos de fiéis. Eu vou descrever agora o primeiro desses dois tipos de fiéis, né? O primeiro desses dois tipos de fiéis é o católico praticante. Ou seja, quem é o católico praticante? São todos os homens e mulheres, seres humanos ou híbridos, que decidiram abandonar a vida profana, ou seja, essa vida cotidiana que a gente vive, para se dedicarem por completo à fé católica. Exemplos: padres ou madres, Então, quem é o católico praticante, gente?
Católico praticante, ao contrário do que muita gente acredita, não é necessariamente aquela pessoa que vai na igreja. Não é necessariamente aquela pessoa que faz o catecismo, faz o crisma. O verdadeiro católico praticante é aquele que ele decide abrir mão da vida profana, ou seja, da vida cotidiana, para se tornar padre ou madre. Essa pessoa, como nós sabemos, tem que prestar o celibato. Lá ela recebe algumas orientações, recebe um cargo numa comunidade dentro da igreja, às vezes num orfanato, às vezes num convento, às vezes numa intervenção importante, né? Países aí que tem guerras, né? De repente receber pessoas para serem cuidadas dentro da igreja. Então, esse é o católico praticante, né? E alguns desses irmãos, ao tomarem essa decisão, levam seus cargos tão a sério, né, que o Vaticano os presenteia com cursos, estudos e acesso à biblioteca. Exemplo: papas, cardeais, bispos, bem como as madres da oração eterna, né? Então, o que é isso, gente? O que isso quer dizer? Nota que na fé católica, mesmo você sendo um católico praticante, ou seja, sendo um padre ou sendo uma madre, não são todos que têm o prazer de ter acesso ao real estudo do catolicismo. Quem tem esse acesso são alguns membros que levam as suas funções tão a sério, eles fazem um trabalho tão bem feito quando é dado um cargo para eles, dentro de uma comunidade, dentro da igreja, que o Vaticano olha para eles e fala: poxa, esse irmão merece ter uma orientação melhor. E aí esse padre, essa madre, ele é presenteado, né, pelo Vaticano com uma bolsa. Ou seja, você vai para lá para estudar, para ter acesso a cursos, a estudos que outros católicos, mesmo sendo praticantes, não têm. A igreja custeia isso para você, entende? É uma coisa que é importante a gente saber, que não são todos, é uma classe seleta. Inclusive, eu fiz questão, porque papa todo mundo sabe o que é. Bispo, cardeal, são pessoas que dão esse apoio para os papas dentro do Vaticano, né? São como auxiliares do papa, são como padres que têm já uma influência de um nível mais mundial, mais regional, né, dentro do catolicismo. Agora, as madres da oração eterna, eu faço questão de trazer esse exemplo que pouca gente sabe que existe, né? Existem lugares onde tem conventos, onde as irmãs, onde essas madres, essas freiras, elas mantêm velas acesas e orações que nunca são interrompidas. Vocês sabiam disso? Se não sabiam, fica a dica. Imagine assim, uma sala onde tem aquele santo que é adorado em si, né, ou mesmo a própria figura de Cristo, e essas madres se revezam em grupos e em turnos. Exemplo, vocês aqui, vocês 9 madres, vão fazer a oração da meia-noite até 1 da manhã, para não ficar pesado para ninguém, né? 1 da manhã já se mistura ali naquele meio mais um grupo de 9 madres que vão da 1 da manhã até as 2 e assim por diante. E assim, se vocês repararem, a oração dessas irmãs dentro daquele convento nunca apaga, nunca termina. Porque tem sempre um grupo substituindo o outro, tem sempre alguém fazendo uma oração lá dentro de forma eterna. Vocês sabiam que isso existe? Então nota a dedicação dessas irmãs.
Porque elas, além de fazerem isso, quando não estão rezando, estão cuidando de assuntos que foram dados a ela pela igreja. Um orfanato, de repente, um convento mesmo formando freiras, formando outras irmãs, dando um apoio social, que nem mulheres que ficaram com mães solteiras, enfim, entre outros. E durante esse trabalho, elas ainda conciliam com essa oração que nunca acaba. Imagina como isso é visto, isso é um a mais, né? Esse tipo de pessoa, por exemplo, na maioria das vezes recebe esse benefício aí do Vaticano. É um católico praticante que ainda foi escolhido em separado para ter o acesso àquela tão sonhada biblioteca, para ter cursos, para ter estudos. Então é assim que funciona. E agora vem a cereja do bolo, né? São nesses casos que a prática da abjuração é ensinada, né? E são eles que podem oferecer os melhores cursos de abjuração que existem, né? Devido ao acesso que eles possuem a materiais de extrema importância dessa prática, né? Vou dar um exemplo para vocês. A Igreja Católica, o Vaticano, eles têm os originais dos livros e dos manuscritos póstumos, aliás, né, póstumos, né, palestra direita, póstumos, né, pós-morte, do Santo Agostinho e do Santo Tomás de Aquino, né, que, como já vimos nos vídeos anteriores, são os pais da abjuração. Então, nota, essas pessoas, quando vão ter esses cursos, esses estudos com o Vaticano, é ali que eles aprendem a prática da abjuração. E é ali que eles vão ter os melhores cursos de abjuração. Por quê? Porque os livros do próprio Santo Agostinho, os livros do próprio Santo Tomás de Aquino, os manuscritos, porque às vezes nos livros, né, tem aquela matéria, né, da didática que ele usou, mas existem alguns manuscritos que são anotações que não entraram no livro, mas são de extrema importância na compreensão daquela matéria. Na teosofia nós temos uma coisa que chama textos seletos de Blavatsky. O que é isso? São coisas que ela escreveu, são manuscritos que ela deixou, que não entraram nos livros, mas que tinham um conteúdo que fazia ter uma compreensão melhor desses livros. Entende? E é em cima desse material, desses criadores da abjuração, como nós vimos nos vídeos anteriores, que eles têm essa didática, esse curso. Então, nota, são os melhores. Então, fica a dica. Uma curiosidade que pouca gente sabe, né? Existem especulações sobre o possível envolvimento de Edward Warren Meany, né, investigador paranormal, né, que originou uma franquia famosa de cinema, de filmes desse assunto, né, chamada A Invocação do Mal, com o Vaticano, né? Pois alguns teóricos especulam que o Ed, né, forma como ele era conhecida, obteve uma exceção do Vaticano, né, pois ele não era um católico praticante, né, e acredito que nem católico não praticante, ele não era muito religioso, né, para participar dos cursos, né, mas nada foi provado ainda quanto a esse fato. Então, uma curiosidade muito grande, né? Eu, por exemplo, eu tenho esse hábito, eu sou fã de todos os investigadores, todos os parapsicólogos, todas as pessoas que existiram antes de mim. Desde os mais famosos até os menorzinhos, né? Eu procuro sempre estudar a vida deles, estudar se eles deixaram alguma coisa bacana. E muita gente viu aí no cinema A Invocação do Mal, o caso da boneca Annabelle. Aquilo, gente, foi escrito em cima de uma história real. O Edward Warren e a Lorraine Warren, mulher dele, eles eram investigadores paranormais e tinham pessoas que especulavam que o Ed, mesmo não sendo
um católico praticante, mesmo não tendo muito esse envolvimento com a igreja, que ele tinha uma exceção para estudar no Vaticano sobre essas técnicas de abjuração. Isso se especulava, alguns teóricos acreditam nisso, por quê? Porque ele era um demonólogo fantástico, que ele tinha muito conhecimento sobre o conteúdo, que ele conseguia fazer práticas que muitas vezes só pessoas que tinham preparo tinham para fazer, que nem expulsão, exorcismo. E aí muita gente começou a conotar, poxa, será que o Warren recebe algum tipo de preparo da igreja? Mas é só especulação, não foi nada aprovado. Isso é para vocês saberem que existe. Então, meus amados irmãos e irmãs, seres humanos ou híbridos, né? Como vocês podem ver, a prática da abjuração é viva, ela existe dentro da Igreja Católica e é muito utilizada por seus praticantes. Ou seja, gente, os católicos ainda utilizam as práticas da abjuração. Ou não só os católicos praticantes, né? Já falei para vocês que assim, tem católico praticante que não tem esse acesso, mas muitos deles, esses praticantes que receberam essa oportunidade de estudar, atuam, que nem é o caso dos exorcistas, por exemplo. E no próximo vídeo eu vou explicar quem é o católico não praticante, né? Pois pasmem, né? Muita gente acredita que é um católico não praticante. Inclusive, afirma em público que é um católico não praticante. Mas, na verdade, não fazem parte dessa categoria de fiéis. No próximo vídeo eu vou falar um pouco e vou provar por A mais B que católico não praticante ele é um tipo de fiel que existe sim na Igreja Católica, mas não da forma distorcida como nós temos ouvido falar por aí, né? E, novamente, não acatem isso como uma crítica. A teosofia trabalha em cima de verdade, por isso dizemos que nenhuma religião é superior à verdade, então é um fato. Entendeu? Então fica a dica aí, né? Bem como continuarei relatando os lugares onde a abjuração ainda é praticada, né, e pode ser aprendida. Pasmem se vocês, tem mais religiões que praticam a abjuração ainda nos dias de hoje, e no próximo vídeo vocês vão ficar sabendo, né? Então, se vocês ficaram curiosos, meus irmãos e irmãs, seres humanos ou híbridos, não percam o próximo vídeo. Não deixem de se inscrever no canal, você que não é inscrito ou você que me acompanha faz tempo e ainda não se inscreveu. Deixa o seu like nesse vídeo. Assistiu os vídeos anteriores? Deixa o like lá para mim. Sabe, assistiu os vídeos anteriores e não estava atento, esqueceu de deixar o like? Volta lá, coloca. Isso é muito importante. Compartilha sempre que você achar aquela pessoa que é que nem você e eu, que é pessoa que estuda, que gosta de ocultismo, que bota o conteúdo em prática em casa, compartilha com ele e fala, olha, estou fazendo parte de uma fraternidade, nós estamos construindo esse canal junto, dá uma olhada ali, não deixa de deixar seus comentários, irmão, consegui fazer minha projeção, irmão, segui uma dica que você deu num vídeo, deu certo, entende? Ô, irmão, estou com dúvida, não estou conseguindo colocar em prática, eu vou ficar feliz de te ajudar. E não deixem de me seguir no Instagram, @TarcisNeflin, com PH e M no final. E até lá, gente, até o próximo vídeo, até o momento onde eu vou falar sobre mais lugares onde a abjuração é praticada e explicar para vocês a diferença de um católico não praticante com um católico praticante, que agora você sabe o que é um católico praticante, né? Não percam o próximo vídeo e namastê!